E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga fora para ti. Melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no inferno de fogo. Atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos dele no céu sempre vê a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. A parábola da ovelha que se desgarrou. Que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 no monte para ir buscar da que extraviou? Ou se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, não é da vontade do vosso Pai que está no céu que nenhum só destes pequeninos pereça. Como efetuar a reconciliação? A parábola do credor sem compaixão. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele, repreende, e se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvir, diz à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra, terá sido desligado no céu. Ainda vos digo, mas se 2 de vós na terra concordarem e pedir acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos, mas não tendo com o que pagar, seu senhor ordenou que ele e a sua mulher e seus filhos e todos os seus bens fosse vendido para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem compaixão comigo, te pagarei tudo. Movido o senhor daquele servo, soltou-o, perdoou a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e rasgando o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. E este então chamou à sua presença e disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Tu também deveria ter compaixão do teu companheiro, e assim como tive de ti. Irado, entregou ao carrasco
até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoardes de coração ao seu irmão. Sobre o divórcio. Tendo Jesus essa palavra, partiu da Galileia e foi para a região da Judeia, para outro lado do Jordão. E grande multidão o seguiram, e ele os curou ali. E aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não leste o que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e ordenou? Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Eles lhe responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandar embora? Ele lhe disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se essa é a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhe disse: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há eunucos que se fizeram pela causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe pusesse as mãos e os orassem por elas. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a minhas crianças e não os impeçais, porque do reino dos céus é dos que são como elas. E depois de lhe ter, pois, empurrar mãos, o partiu dali. O jovem rico. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele lhe respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um que é bom. Mas se queres entrar na vida e obedecer os mandamentos, ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tenho obedecido tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus lhe disse aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Fixando nele o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que me seguides, que na geração
que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vos também assentareis com ele, com os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campo, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.